Olá, meninas! Boa tarde! Vamos para a nossa leitura bíblica comentada do dia. Hoje nós vamos ler Josué do 12 ao 15. Deixa eu fixar aqui o comentário. Fixar comentário, vamos lá. Ana Paula, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Marcita, seja bem-vinda. Vânia, Willis, não sei se é assim que se pronuncia, seja muito bem-vinda. Amiga Sidoca, seja bem-vinda. Lígia, maravilhosa, amo, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus a todas. Sim, Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus por isso. Esse é o dia que o Senhor fez, né? Hoje, especialmente aqui, se comemora a Páscoa, né? Foi onde tudo começou, onde deu início, né, ao plano, à execução do plano de Deus para as nossas vidas, para nos alcançar, né? Glória a Deus por isso. Boa tarde, amiga. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos aqui aguardar um minutinho até as meninas irem entrando. Amém, Marcita. A paz do Senhor Jesus. Aí a Marcita dando a paz do Senhor para as meninas. Vamos aqui aguardar só as meninas irem entrando e a gente já avança na leitura. Meninas, eu não fiz a leitura pela manhã. Boa tarde, amiga. Ó, mãe, a Cida já tava colocando aqui, ó. Boa tarde, mãe. Boa tarde, meninas da live. Boa tarde. Girleide, seja bem-vinda. Meninas, não fiz a live hoje pela manhã, porque geralmente feriado as meninas acordam um pouquinho mais tarde, né? Eu não consegui dormir bem essa noite. Minha glicemia aumentou e eu não consegui dormir bem. Meu corpo todo dolorido. E aí eu conversei com meu esposo, falei assim, eu vou levar a live pra tarde. Aí as meninas conseguem dormir um pouquinho mais e à tarde a gente se encontra para fazer a leitura da palavra, né? E aí aqui nós estamos, né, meninas? Pra glória de Deus. Deixa eu avisar aqui para as meninas que a gente já está ao vivo para fazer a nossa leitura. Talvez algumas não entrem. Eita, Sidoca, mandei para você de novo. Talvez algumas não entrem por conta do feriado, né? Como é que vocês estão, meninas? Me contem. Como tem sido aí essa sexta-feira sem poder sair, tendo que ficar em casa? Como é que tá aí para vocês? Falem aí para mim. Me contem. Já avisei aqui alguma das meninas que a gente já tá aqui ao vivo. Eu também acordei cedo, amiga. Eu acordei 6h30. Kenzo, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Leide Mar, seja bem-vinda. Valdirene, seja bem-vinda. As meninas que estão entrando aqui, sejam bem-vindas. Já vão, meninas, ó, abrindo a Bíblia de vocês. Já vão pegando a canetinha aí de vocês, a marca-texto, pra gente já fazer a marcação da nossa Bíblia. Já vai abrindo aí em Josué, capítulo 12. Vamos ler hoje 12 ao 15. Graças a Deus, Marcita. Eu também aqui estou em casa com os meus filhos, estou com meu esposo, estou com a minha mãe. E louvado seja Deus por isso, né? Hoje, como eu estava falando com vocês, hoje iniciou o plano de salvação que nos alcançou. Propósito de Deus para Jesus, né? E ele voluntariamente se entregou por nós. Esse era o objetivo. Aqui, onde nós estamos lendo, o povo, para perdão dos pecados, precisava oferecer em sacrifício um animal. Mas Jesus, ele se entregou voluntariamente por sacrifício por todos nós para perdão dos pecados. É que nós estamos, né? Para a glória de Deus. Oração pelo irmão da sua sogra, Daniel. Tá com Covid, amiga? Amém. Vamos orar para que o Senhor possa abençoar. Glória a Deus, é verdade. Que bênção, meninas. Sejam todas muito bem-vindas, as meninas que estão entrando. Hoje
Nós não vamos demorar muito, já vamos fazer a nossa leitura bíblica. Vamos fazer uma oração, né? E conforme a gente for avançando na leitura, as meninas vão entrando e vão acompanhando, amém? Rô, seja bem-vinda, minha gata. Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho a gente tem um encontro, né, Rô? Nós temos um curso e hoje à noite nós temos um encontro. Stephanie, seja bem-vinda. Amiga, que bom que você tá aqui. Que bênção receber você, minha amiga Leila. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar, meninas. Agradecendo ao Senhor por este tempo, agradecendo ao Senhor pelas maravilhas que Ele nos tem feito, né? Por ter nos alcançado pelo seu amor, que voluntariamente se entregou por nós, né? Pelo amor de Deus por nós. Vamos fechar os nossos olhos, meninas? Pai, obrigada, Senhor, por este tempo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada, Pai, pelo fôlego de vida. Obrigada pela Tua graça que nos cerca de dia e de noite, todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque somos privilegiadas por Ti, porque temos um anjo que acampa ao nosso redor, nos guarda e nos livra. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas ricas misericórdias que se renovam dia após dia. Obrigada, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz, que nos conectou, que nos deu livre acesso ao Pai. Aqui na leitura que nós estamos fazendo, nós aprendemos que o povo não queria ouvir a Tua voz porque tinha medo, mas o Senhor se entregou em sacrifício por nós, para perdão dos nossos pecados, e nos deu livre acesso para falarmos diretamente com o Pai, e ainda nos instrui a entrar com ousadia e confiança. Obrigada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que foi enviado para nos ajudar, para ser o nosso professor, o nosso auxiliador, o nosso consolador. Obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Nesta tarde, Senhor, nós nos reunimos para fazer a leitura da Tua palavra e aprendermos mais de Ti, e aproveitamos para Te agradecer. Nosso coração se enche de gratidão, Senhor, porque estamos aqui, porque primeiro o Senhor nos amou. Obrigada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa, como todos os dias, assumir o controle e o governo e nos ensinar aquilo que está no Teu coração para o nosso coração, Pai. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles comerciantes que não podem abrir a porta dos seus comércios, Pai, mas que deste comércio é o sustento para a vida deles, que o Senhor possa ser o Deus da provisão para a vida de cada um dos Teus filhos. Abençoa os órfãos, as viúvas, os missionários, Pai. Visita, meu Deus, envia a provisão, cobre com Teu sangue precioso, esconde no Teu esconderijo e livra de todo mal, Senhor. Fala conosco, abençoa cada uma das meninas que aqui estão, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida delas, a casa delas, que o Senhor possa ser a provisão, que o Senhor possa ser o sustento, que o Senhor possa ser resposta para a vida delas nesta tarde. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos, já te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês que forem entrando depois, eu não vi. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Josué, capítulo 12. Seja bem-vinda, Mi, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, Deus abençoe sua vida. Vamos lá, meninas, fazer a leitura. Capítulo 12 de Josué. A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram, a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, até Bet-Gesimote e
mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas a Serra Central, a Safelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe. As terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Capítulo 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo este território considerado cananeu. Abrange a região dos heveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde a Ara dos Sidônios até a Feque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medebá até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes.
Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibom, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Kedimote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, na encosta do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga, e Bet Gesimote, todas as cidades do Planalto, e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação, à fronteira da tribo de Ruben. Era a margem do Jordão. Essas cidades e seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita. Perto de Rabá, estendia-se desde Esmon até Ramat Mispá e Detonim, e desde Maanaim até o território de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Jafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair, em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Capítulo 14. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra.
Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. As terras distribuídas, capítulo 15, meninas. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendia-se para o sul até a fronteira com o Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado e passava pelo sul da subida de Acrabim. Prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esron, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carda. Dali continuava até Esmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na Enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgal, que ficava defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensemes, indo até En-Rogel, depois subia pelo vale de Ben-Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoá, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois, ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sincrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jebneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai,
Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E Caleb disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de águas. Então Caleb lhes deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zifê, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Esron, que é Azor, Amã, Semá, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar, Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asna, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim e Gederá, ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados: Zenã, Adasa, Migdal, Gade, Deleã, Mispa, Joctel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados: Libna, Eter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Aquisibe e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod, com os seus povoados. Asdod com suas vilas e os seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados: Arabê, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuã, Afeca, Untá, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados: Maom, Carmelo, Zifê, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Eram 10 cidades com seus povoados: Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eutecom. Eram 6 cidades com seus povoados: Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, cidade do sal, e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Amém, meninas? Ah, que bom que você tá aqui, amiga. Não tem problema que chegou atrasado, o importante é ter chegado, né? Amiga, que bom que você tá aqui também. Ufa, que dia!
Mas é assim mesmo, né, meninas? Sejam bem-vindas todas as meninas que foram entrando durante a leitura. A paz do Senhor Jesus, não vi todas. Mas Camille, minha gatinha, paz do Senhor Jesus. Mas sejam muito bem-vindas. Amém, meninas? Vamos começar aqui meditando um pouquinho na leitura que nós fizemos a partir do capítulo 12. E aí eu queria falar para vocês que nesse capítulo 12 aqui que nós lemos, o Senhor ele vai trazendo à memória todos os reis que o povo israelita já tinha derrotado, né? Ele vai trazendo a lista de tudo o que eles haviam passado. Todos os reis que eles haviam derrotado, desde quando Moisés ainda guiava o povo, até o tempo em que Josué assumiu e começou a conduzir o povo, né, para além do Jordão, para a terra que Deus havia prometido para eles. E eu fiquei meditando que a palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias que é preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Às vezes nós desanimamos, às vezes nós ficamos acomodados, às vezes chega um problema que a gente pensa que aquele problema é grande demais, maior que todos os outros, e nos esquecemos dos feitos do Senhor nas nossas vidas. Nós nos esquecemos de como chegamos até aqui, de quantos problemas difíceis que nós enfrentamos. E aqui Deus está trazendo a memória do povo, tudo aquilo que eles já haviam passado, todos os reis e grandes tribos e grandes nações que eles já haviam derrotado. Porque no capítulo 13, Deus fala com Josué e diz assim: Josué, você já é velho, é de idade avançada, mas ainda há muita terra para ser conquistada. Às vezes nós nos colocamos assim como Josué, dizendo: eu já estou velha, isso não é mais para mim, já não tenho mais idade para isso, minha cabeça já não entra aqui na minha cabeça, essas coisas, eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais vigor, né? A gente fala assim: ah não, nossa, mas começar uma faculdade agora, com essa idade que eu tenho, assumir o ministério com essa idade que eu tenho, não, eu já tô com idade avançada, deixa isso para os mais jovens. É ou não é, meninas, que a gente fala? Deixa para os mais jovens, deixa para os meninos que estão chegando aí, ó. Eles fazem o trabalho. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam em Deus, ainda na velhice darão frutos, ainda na velhice serão produtivos. Por isso que Deus aqui ele traz à memória deles tudo aquilo que eles já conquistaram, tudo aquilo que eles já venceram na força do Senhor, e anima Josué: Josué, eu sei que você está velho, eu sei que a sua idade já está avançada, mas ainda tem muita coisa para você conquistar, ainda tem muita terra ainda. Talvez no seu coração você acha que não pode ser mais frutífera, que acabou o seu tempo, que agora é para os mais jovens, é para aqueles que vêm chegando agora. Mas o Senhor tem uma verdade para o seu coração: ainda há muito para você fazer, ainda há muito para você conquistar. Não é na sua força, é na força do Senhor. O quanto nós estamos dispostas a entregar ao Senhor ainda neste tempo, mesmo com idade avançada, mesmo com falta de capacidade. Ah não tenho mais, isso não entra na minha cabeça. Entra sim, porque não é com a sua própria força, não é na base do seu conhecimento, é na força do Senhor, é como Ele manda, é como Ele faz, é como Ele quer. A palavra do Senhor diz que é dele tanto querer quanto efetuar. Aleluia! Então, se você pensou no seu coração de entregar algo que o Senhor colocou na sua mão, porque você acha que não tem idade mais para isso, que não serve mais para isso, Deus está dizendo para você: ainda tem muito mais para se fazer. Não é só isso não vai ficar só nisso.
Há muito ainda para se fazer. Ele vai dizer, como ele disse para Elias: come pão e bebe água, porque longa ainda será a tua jornada. Amém, meninas? Nós aprendemos que nós possamos dar frutos em tempo e fora de tempo. E o Senhor está nos revelando essa verdade nesses capítulos, trazendo à memória deles aquilo que dava esperança. Nós vencemos tantos reinos com estratégias de Deus. Nós enfrentamos reinos, derrotamos reinos que não precisamos levantar espadas. O Senhor pelejou por nós e nos deu vitória. Então, muitas das vezes você não precisa da força do seu braço. Você precisa apenas se colocar à disposição do Senhor para que Ele faça a obra. Você precisa apenas abrir a sua boca para que Ele faça transbordar, jorrar da sua boca as palavras. E aí você vai dizer assim: meu Deus, de onde que saiu isso? Da fonte inesgotável, da fonte do Senhor que é inesgotável. Amém, meninas? Ainda na velhice vocês darão frutos. Não acabou, a história não acaba aqui, não acaba aqui. Ainda tem muito mais para conquistar. Receba essa verdade no seu coração e guarde em nome de Jesus. Receba hoje ânimo, receba hoje força, receba hoje disposição para avançar em nome de Jesus. E aí, nós vamos fazendo uma leitura que vai falando sobre as cidades que eles conquistaram, sobre a herança do povo. E são muitas cidades, né, meninas? São muitas cidades, são muitas fronteiras. São muitos nomes que a gente não conhece. E enquanto eu estava lendo aqui, sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Ele ministrou no meu coração a respeito da paciência. Porque geralmente quando se começa a ler esses versículos que tem esses nomes estranhos, né? Tem esses nomes estranhos, tem essas coisas que a gente não entende, que a gente não consegue fazer... não consegue desenhar na nossa mente, né? O que geralmente a gente faz com isso? Opa, deu uma travadinha aqui. O que geralmente a gente faz? A gente avança na leitura? Se você estivesse fazendo a leitura aí sozinha na sua casa, nessas partes que chegava desses nomes estranhos, dessas fronteiras e dos clãs que cada um recebeu a sua herança, o que normalmente você faria? Você não avançaria na leitura. Você ia pular essa parte. E você ia para outra parte que trouxesse alguma coisa que desse entendimento, que você conseguisse entender. E aí o Senhor ministrou algo no meu coração. A paciência. Paciência com aquilo que a gente não entende. Às vezes é natural querer passar, adiantar as coisas porque a gente não entende. Avançar os processos porque a gente não está compreendendo. Sim ou não? A gente quer adiantar porque esse tempo a gente não está entendendo. O que está sendo escrito por Deus na nossa vida, a gente não consegue entender. Então a gente quer avançar. Mas o Senhor fala conosco nesta tarde. Tenha paciência e passe por aquilo que você não entende. Porque pode não fazer sentido para você, mas faz sentido para Deus. Pode não fazer sentido para você agora, mas faz sentido para Deus. Deus tem tudo nos seus mínimos detalhes. E quando você passa por aquilo que você não entende, das palavras que você não entende, você está passando por aquilo que Deus estabeleceu. Nós não precisamos entender. Nós precisamos apenas passar pelo processo confiando naquele que entende, naquele que sabe, naquele que tem um propósito em todas as coisas, naquele que é Deus de detalhes. Amém, meninas? Às vezes, Deus permite determinadas coisas na nossa vida que não fazem sentido. A palavra do Senhor diz assim, que havia um homem, um eunuco, que estava lendo a palavra dentro da sua carruagem, e Jesus
falou para que Felipe acompanhasse aquela carruagem. E ele estava lendo o profeta Isaías e ele não entendia nada. E aí quando Felipe chegou perto da carruagem, ele disse assim para o eunuco: você entende isso que você está lendo? Ele disse: não estou entendendo nada. Não entendo nada, não estou entendendo nada disso aqui. Não fazia sentido para ele. Naquele momento não fazia sentido. Toda aquela escritura, tudo aquilo que ele estava lendo não fazia sentido. Mas o Senhor enviou Felipe, que trouxe clareza, que trouxe uma clareza para o eunuco, e o eunuco entendeu. E a Bíblia diz que ele disse: o que é que me impede então de ser batizado? Felipe disse: nada. Você crê? Ele disse: eu creio. Então nada te impede. Batizou o eunuco nas águas. Então tem coisas que às vezes a gente não entende, e a gente quer avançar porque a gente não entende. Mas o Senhor vai trazer. Talvez você esteja passando por uma situação que você não está entendendo por quê. Não entende, você não consegue ver um propósito. Você não consegue ver um propósito. Quando a gente faz essa leitura aqui, a gente não consegue ver um propósito. Vocês conseguem ver um propósito? Nessa leitura, por que é que tá aqui escrito essas coisas? Por que isso aqui tá escrito? Não é? A gente não consegue olhar e entender que tenha um propósito. Que propósito deve ter nisso, de ter deixado tudo escrito aqui? Tem coisas que acontecem, meninas, que a gente não consegue entender um propósito. Mas para todas as coisas existe um propósito debaixo do céu. Talvez você esteja passando por uma situação que você olha e você diz: não consigo enxergar o propósito disso. Não consigo enxergar o propósito nisso. O Senhor está dizendo: existe um propósito. Talvez você não consiga entender agora, mas vai chegar um momento que, se você tiver paciência, você vai entender. Eu vou trazer clareza para você e você vai conseguir encontrar o propósito para tudo isso. Amém, meninas? Então tenham paciência. Passem por aquilo que às vezes vocês não estão entendendo. Vocês não conseguem enxergar propósito. Confia no Deus, que é Deus de detalhe. Confia no Deus, que tem sempre um plano, até para quem saiu do plano. Amém, meninas? Vamos avançando aqui, porque eu quero falar sobre um homem. Um homem e uma mulher. Eu quero falar sobre um homem chamado Caleb. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor testificou dele. Deus testificou de Caleb. Caleb foi junto com Josué espiar aquela terra. Caleb era um homem de visão. Era um homem que entendia a palavra do Senhor. Deus disse: vai e analisa a terra. Os homens espias que acompanharam eles foram e analisaram as pessoas que estavam sobre a terra. Mas Josué e Caleb foram obedecendo a palavra do Senhor, que dizia: observem a terra. E quando eles observaram a terra, eles viram que a terra produzia bons frutos. Frutos maravilhosos. A terra manava leite e mel. A terra tinha fartura. E eles trouxeram para Moisés a visão que eles tiveram da terra, que o Senhor tinha enviado eles para espiar. E passa Moisés, Deus levanta Josué, e aqui começa a divisão das terras. E Caleb, olha o que Caleb vai dizer: eu servi o Senhor com todo o meu coração, eu servi ao Senhor com fidelidade, e o Senhor me prometeu essa terra. O Senhor me prometeu. Você lembra, Josué? Nós caminhamos juntos, você lembra? O Senhor me prometeu essa terra. Eu estou hoje com 85 anos. Eu tinha 40 quando o Senhor me fez essa promessa. Hoje eu tenho 85 anos, mas olha, eu vou te dizer, eu tenho a mesma força hoje, como eu tinha antigamente. Josué, se for para enfrentar exércitos, eu continuo com a mesma força, com a mesma disposição, com a mesma garra, com a mesma ousadia. Eu continuo do mesmo jeito, na mesma força. E mais uma vez o Senhor nos diz que ainda na velhice você dará frutos.
A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Isaías diz que os jovens, eles podem se cansar na caminhada. Os velhos também, eles vão correr e vão se cansar. Mas os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Eles correm como águias, eles voam e não se cansam, nem se fadigam. E Caleb era esse homem que não estava cansado, nem fadigado, não estava desanimado, não estava prostrado. Ele ainda tinha ânimo para avançar. Meninas, olha para a vida de vocês hoje. Eu quero que vocês façam uma análise da vida de vocês hoje. Vocês continuam com essa mesma força, com essa mesma disposição? Ou vocês têm olhado para a terra, para as pessoas? Às vezes nós nos deixamos seduzir pelas pessoas que caminham conosco. Nós deixamos seduzir pelo monte de morte que está acontecendo. Pelas pessoas que estão desempregadas. Por isso e por aquilo. E nós esquecemos de olhar para a terra. Para a terra que Deus deu, para a terra, para o propósito. É fértil a terra e ainda há muito o que se fazer. A terra geme, a terra chora. Nós precisamos fazer a nossa parte. Como está o seu ânimo? Como está a sua disposição? Você ainda está disposta a dar frutos para o Senhor? Ou você tem já estado num estado de desânimo espiritual, achando que não é mais para você, que passou o seu tempo? Vamos frutificar, meninas. É tempo de frutificar, não é tempo de se deixar abater pelas más notícias. A Bíblia nos diz lá no Salmo 91 que aqueles que esperam em Deus não temem as más notícias, porque tudo está na mão do nosso Deus. O que Ele quer fazer, Ele faz, e não há quem possa impedir o trabalhar das suas mãos. Em nome de Jesus, eu declaro um ânimo sobre a sua vida. Se você for uma dessas mulheres que está desanimada, que acha que não tem mais propósito para você, que você não tem mais o que fazer para o Senhor, em nome de Jesus, que toda trava espiritual dos seus olhos, que toda venda caia em nome de Jesus, que você receba ânimo, que você receba força, que você receba coragem, disposição para frutificar para a glória do Senhor. Caleb vem dizendo dele mesmo: gente, eu tenho a mesma força. Eu continuo mesmo que 45 anos atrás. Se tiver que invadir alguma terra e colocar o povo para correr, eu tenho a mesma ousadia, eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma coragem. Pode me dar as terras que o Senhor prometeu. Pode me dar. Pode me dar a promessa. Pode me dar a promessa que eu tenho capacidade para seguir e fazer cumprir todo o propósito que o Senhor tem para minha vida. Talvez você diga assim: ah, mas a promessa que o Senhor me fez já faz tanto tempo. Eu nem acredito mais que eu vou receber essa promessa. Nossa, mas faz anos que o Senhor me prometeu. Caleb está dizendo assim: olha, quando o Senhor fez a promessa eu tinha 40 anos. Quando Deus disse que ia me dar, eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 45 e estou à disposição, estou pronto para receber. Eu tenho força e ânimo ainda para receber. Talvez o tempo tenha desgastado a sua fé e você não tem mais nem força para receber, nem acredita mais. Só que o Senhor está dizendo para você e para mim hoje: tudo que eu prometi eu cumpro. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para mim um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O meu tempo não é o seu tempo. O meu tempo não corre no seu relógio, corre no meu relógio. Você está disposta ainda a receber a promessa de Deus? Ou você já desacreditou e acha que não é mais para você? Como é que está o seu coração nessa tarde? Ainda tem força e tem ânimo para receber? Ainda tem força para executar o plano do Senhor para a sua vida? Ainda está à disposição do Senhor? Que essa fique uma reflexão para nós, meninas. Não é o tempo. O tempo não pode nos fazer desistir. O tempo tem que nos afiar
para receber o propósito. O tempo tem que nos moldar, como moldou o povo de Israel, como moldou Caleb. Ele estava pronto para receber a promessa. Ele estava pronto, ele tinha força, ele tinha ânimo. O tempo não roubou dele o que Deus plantou no seu coração. O tempo não roubou a palavra que Deus falou sobre ele. O tempo não pode roubar. O tempo não rouba a nossa promessa. Amém, meninas? Tudo está no controle de Deus. E quando Ele fala, Ele cumpre. Amém? Eu quero falar com vocês agora a respeito de uma menina que herdou essa ousadia do seu pai. O nome dela é Axa. A Bíblia fala que Josué deu para Caleb as terras que Deus tinha prometido para Caleb. E que era dele e da sua descendência, né? E Axa era filha de Caleb. Lembra das leis que as filhas de Zelofeade, né? Elas foram lá, saíram do conformismo e mudaram a lei de que só os homens poderiam receber herança, as mulheres não? Pois bem, Axa tinha direito à herança do seu pai. E a Bíblia fala que Caleb, ele lançou um desafio e disse assim: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que a atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Axa significa aquela que anda por baixo, tornozeleira, aquela que é agarrada aos pés. Essa era o significado do nome Axa. Talvez Axa nunca tivesse tido ousadia para conquistar nada. Talvez ela tivesse acreditado que ela estava condenada a passar a vida andando por baixo. Talvez as pessoas olhassem para Axa e dissessem: essa menina está condenada a viver uma vida de inferioridade, onde as pessoas vão passar por cima dela, onde a vontade dela não vai ser respeitada. É uma menina que nunca vai conquistar nada, porque ela está condenada a estar agarrado aos pés de alguém. Não vai ter o seu próprio caminho. Ela vai sempre ser guiada por outra pessoa, porque ela está agarrada aos pés, né? Então as pessoas talvez olhassem para Axa e não vissem nenhum futuro para ela. Olhassem para Axa e não achavam que ela podia ter um futuro, uma vida de sucesso, sabe? Porque esse era o nome dela. E a gente sabe que o nome na Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, tinha forte influência na vida das pessoas. E lá em Provérbios a gente vai ler que como você imagina em sua alma, assim é. Então, quando tinha a tradução do nome, o que significava o nome, aquilo tinha muita influência no nosso comportamento. Talvez Axa nunca fosse uma menina que contrariasse a palavra dos outros, o que os outros lançassem sobre ela. Fosse uma menina que não questionava, porque ela sabia que o nome dela dizia que ela devia ficar por baixo, que ela não tinha o direito de abrir a sua boca e contestar alguma coisa, que ela tinha que ficar calada. Esse era o peso do seu nome, ficar calada, não esperar andar nos seus próprios caminhos. Mas ela era filha de Caleb. Caleb era fiel ao Senhor. Era um homem que carregava o Espírito Santo de Deus. Era um homem que sabia ser um pai amoroso. E ela conhecia o pai que ela tinha. Ela sabia qual era o pai dela, como ele se comportava, como que ele tratava ela. Ela conhecia o seu pai. Otiniel, que era sobrinho de Caleb, conquistou essa terra. E ganhou o direito de casar com Axa. Quando Axa soube disso, Axa foi falar para Otiniel: olha, Otiniel, é o seguinte, meu pai me deu uma terra, só que a terra que o meu pai me deu, ela é seca, ela não produz nada.
não tem água, é uma terra seca. Então assim, se a gente casar e for por lá, morar lá, nunca que a gente vai sobreviver, a gente não tem como sobreviver naquela terra, porque ela é seca e a gente precisa de água. Vai lá falar com meu pai e pede para ele, dá pra gente fontes de água. Aí Otiniel disse, como é que eu posso, Axa, ir lá falar com seu pai? Como é que eu posso falar com ele? Sendo que ele já me deu você, eu já conquistei você. Ele já nos deu essa terra. Seria muito ingratidão da minha parte se eu ainda fosse lá pedir mais alguma coisa. Sabe por quê, meninas? Porque tem coisas que só nós podemos fazer. Não adianta a gente esperar do nosso marido, não adianta a gente esperar do pastor da igreja, não adianta a gente esperar dos nossos filhos, não adianta a gente esperar do médico, do vizinho, do gerente de banco, não adianta a gente esperar pelo juiz, não adianta a gente esperar por ninguém. Tem que ser eu e você, tem que ser a gente. E a Axa entendeu isso. Não adianta ela esperar, ela terceirizar aquilo que competia a ela fazer. Não adianta você passar para o outro uma coisa que compete a você fazer. Uma atitude que compete a você resolver. Está na sua mão fazer. Você que conhece a necessidade. E você conhece o pai que você tem. Você tem liberdade para falar com seu pai. Aqui em casa, quando a gente vai falar alguma coisa com a minha mãe, quem fala sou eu. Porque eu tenho mais intimidade para falar com ela. Eu posso falar com ela mais abertamente. Ela me conhece, eu conheço ela. Então eu posso usar a minha linguagem, eu sei quem eu sou, que ela vai me entender. Quando é o Wilson, que a gente tem que falar alguma coisa com a família dele, é ele que fala, porque ele conhece os pais dele, ele conhece os pais dele, a forma que ele tem que falar, e ele vai ser compreendido. Se eu vou falar com os pais dele, eu fico buscando palavras, né? Se o Wilson vai falar com os meus pais, ele fica procurando palavras. Mas quando nós, como filhas, vamos falar com o nosso pai, nós podemos ser nós mesmas. Nós podemos dizer abertamente o que nós desejamos. Nosso pai nos conhece, nós conhecemos nosso pai. Deu uma paradinha aqui, meninas. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Nós conhecemos o nosso pai e o nosso pai nos conhece. Podemos ser nós mesmas. Podemos falar aquilo que aflige o nosso coração, porque ele nos conhece. A Bíblia vai dizer que quando Caleb olhou para Axa, que ela desceu do cavalo, olha só o que no versículo 18 do capítulo 15. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Quando Caleb olhou para ela, Caleb já sabia, já conhecia, ele fez a leitura, só de olhar para ela, ele já sabia que ela estava precisando de alguma coisa, que ela queria alguma coisa, porque o nosso pai nos conhece. E às vezes, meninas, a gente deixa de pedir para o nosso pai, porque a gente acha que já recebeu tudo. E o nosso pai é um pai de amor, é um pai que não nega aquilo que os seus filhos desejam. Meninas, quando eu gosto muito desse texto, porque o Senhor fala muito comigo a respeito da maternidade, de como que é a nossa relação com os nossos filhos e a nossa relação com Deus, né? Eu acho engraçado porque os meus filhos, eles chegam aqui, aí eles falam assim, mamãe, compra, papai, quando o Senhor puder, o Senhor compra pra gente uma Ferrari. Ele não quer nem saber quanto é que custa uma Ferrari, ele não quer nem saber se a gente tem dinheiro ou condições para isso ou não tem, eles simplesmente chegam aqui e pedem. Mamãe, compra um iPhone 12. Eles vão chegando e vão pedindo. Eles não querem nem saber se a gente pode ou se a gente não pode. Eles simplesmente vêm e pedem. Porque eles veem que nós somos os pais. E aí eles têm uma necessidade. E aí eles vêm falar pra gente.
se é grande ou se é pequena, para eles não importam. E a gente, meninas, e aí, quando o Senhor fala assim, que nós devemos ser como crianças, porque a gente raciocina muito antes de falar com o nosso pai, sabe? A gente pensa assim, ah, não, eu não mereço isso, Deus já me deu tanta coisa, então não vou pedir. E aí você deixa de receber, porque você conhece o seu pai, mas aí você raciocina muito, e aí você não pede e você não recebe. Às vezes você precisa de algo e você deixa de pedir porque você acha que não é merecedora. E o seu pai já pagou um preço por você, porque você é preciosa para ele. Você tem um preço de valor, você custou um alto preço porque você é preciosa. E o Senhor ama dar coisas aos seus filhos. Você não gosta de dar presentes para os seus filhos, atender os pedidos dos seus filhos. O nosso Pai Celestial é do mesmo jeito. Nosso Pai Celestial é exatamente assim. Mas às vezes a gente não recebe, porque a gente raciocina muito. Olha só o que a Axa fez. A Axa disse assim, eu quero um presente. Eu quero um presente, Pai. Eu preciso. Me dá as fontes de águas. Percebe que ela disse, eu quero um presente. Ela podia ter dito, eu quero a fonte de água. Era um presente. Não é? Era um presente. E ela fala assim, eu quero as fontes de água. Ela não fala assim, eu quero a fonte de água. Ela diz, eu quero as fontes de água. Ou seja, eu quero, Pai, tudo que eu tenho direito. Eu quero, Pai. Eu preciso disso. Eu quero um presente, me dá um presente. Eu quero as fontes de águas. E aí, Caleb diz, eu te dou as fontes superiores e as fontes inferiores. Ou seja, você tem direito às coisas espirituais e às coisas materiais. Às vezes a gente acha que vida secular e vida espiritual caminham separados e não. Vida secular e vida espiritual precisam caminhar juntos, porque tudo está debaixo da mão de Deus. A forma como nós vivemos, como nós caminhamos, como é que nós testificamos que Deus é um Deus provedor. Se todas as vezes nós caminhamos em escassez e temos vergonha de pedir fontes para o nosso Pai, fontes inferiores para o nosso Pai. Como é que nós vamos testificar que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, se nós não temos coragem de pedir para que o Senhor possa visitar o nosso marido, dando aumento de salário para ele? Tirando a gente de uma situação de escassez. Olha só o que ela diz, a terra é seca, se eu não receber as fontes de águas, eu não vou frutificar. E muitas das vezes nós não estamos frutificando porque não temos coragem, não achamos merecedoras, não nos achamos merecedoras de chegar no nosso Pai e pedir, Senhor, nos dá um presente, nos dá as fontes inferiores e as fontes superiores. Não temos pedido, Senhor, nos dá dons espirituais. Senhor, me faz próspera nessa terra. A palavra do Senhor diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos seus filhos. Ele deu para mim e para você. Ou seja, você tem o direito de conquistar. Sai desse lugar, dessa mentira que Satanás contou para você, que você não pode pedir para o seu pai, porque o seu pai já fez por você o suficiente. Se o seu filho viesse para você e pedisse um presente, você tendo condição de dar, você não ia dar? A um filho que te obedece só porque você já deu casa, comida e roupa lavada? Não, esse filho não merece. Porque eu já dou para ele casa, comida e roupa lavada. Ele já tem uma cama para dormir, para que presente? Para que mais? Para que ele quer mais? Eu não vou dar. É assim que nós nos comportamos? Mas muitas das vezes é dessa forma como a gente acha que Deus se comporta. E Deus não se comporta dessa maneira. Saia deste lugar, dessa mentira que Satanás contou para você. Entre com confiança diante do seu Pai. Conta para Ele quais são as suas necessidades. Meninas, eu vou contar um testemunho para vocês que isso sirva para edificação da sua fé. Quando eu namorava com meu esposo, nós estávamos buscando casa para comprar. E eu disse para o meu esposo, eu falei para ele, eu não queria sair desse lugar, eu gosto aqui de onde eu moro.
Mas a gente não tinha como morar ali, porque o lugar onde eu queria eram pessoas que moravam há anos. E não tinham a menor vontade de sair daquele lugar. Já eram senhores e tinham netos, era a casa da avó, sabe? Eu nasci ali naquele lugar. Então eram as pessoas que estavam ali desde sempre. E aí eu fui orar ao Senhor e falei assim: Senhor, eu quero uma casa nessa rua. Eu não quero sair desse lugar. Eu gosto dessa rua, eu gosto das pessoas que moram aqui. Eu quero continuar aqui. Mas tem o seguinte, eu não quero lá no começo da rua, que eu não gosto de lá. E também não quero no final da rua, porque eu também não gosto de lá. Eu gosto desse miolo aqui onde eu moro. Eu gosto desse miolo da rua. Só que não tem casa aqui para vender. Providencia para mim. Eu queria uma casa aqui. Eu não queria sair daqui. Essa foi a minha oração, meninas. Passado um tempo, a minha sobrinha fez aniversário e meu cunhado convidou umas pessoas. Eu tô lá sentada lá na festa. E uma vizinha que morava do outro lado da rua falou assim pra mim: você tá procurando casa, né, pra comprar? Eu falei: tô. Ela falou: por que você não compra a casa do lado da sua, lá do Miro? Eu falei: por que? Ele tá vendendo? Ela falou: tá. Eu falei: mas não tem placa de vende-se. Ela falou: não tem porque ele não colocou, mas ele tá vendendo. Gente, o Miro me viu nascer. E aí eu falei assim: é mesmo? Quando a gente saiu da festa, eu falei pro Wilson, falei assim: amor, o Miro tá vendendo a casa. Era 2 casas depois do meu pai, meninas. Olha que tremendo isso, 2 casas depois. E aí quando a gente chegou pra falar com ele, ele falou assim: sim, estou vendendo sim, só que a casa tá alugada. Vocês querem ver? Eu vou conversar com o inquilino, vocês marcam o horário e vocês vão visitar a casa. Eu falei: claro, quero isso, quero sim. E meu sonho era ter uma casa com churrasqueira, meninas, com espaço só para churrasqueira. E aí quando a gente foi visitar essa casa, que a inquilina abriu pra gente, que a gente foi ver um corredor largo, e eu só fui: meu Deus, que coisa mais linda, meu Deus. E aí quando foi na última parte, ela falou assim: tem uma escada aqui que sobe pra parte de cima. Aí ela falou: vem aqui pra você ver. Aí eu subi com o Wilson, cheguei lá, meninas, adivinha com o que eu me deparei, meninas? Com uma churrasqueira, feita toda de tijolinho, a coisa mais linda. Um espaço para colocar as cadeiras, uma pia, uma bancada. Eu falei: meu Deus, é essa aqui, essa casa que eu quero. E a gente não tinha dinheiro. E aí a gente pegou, eu conversei com o Wilson, meu esposo vendeu um carro que ele tinha. Ele fez um preço, meninas, que só Deus para fazer uma coisa dessa. Ele vendeu a casa na época por 42 mil reais, meninas. Um preço que, assim, ele é só Deus para fazer um negócio desse. Compramos a casa. Só que aí tinha um problema. A casa estava alugada e tinha aluguel até o final do ano. E aí a gente foi fazer oração, né? A gente foi pedir pro nosso pai. Aí na oração eu falei: Senhor, abençoe este homem, pai. Abençoe este inquilino, Senhor. Para que ele consiga algo melhor que isso aqui. Para ele sair e que a gente consiga entrar na casa e fazer as reformas que a gente precisa fazer. Abençoa ele, Senhor. Prospera ele, Senhor. Meninas, não passou um mês. Um mês não passou. O inquilino recebeu uma proposta da empresa que ele trabalhava para voltar para a Bahia, cidade natal dele, que era o desejo do coração dele, voltar para a cidade natal. A empresa estava sendo transferida para lá e tinha feito uma proposta para ele, para ganhar mais e voltar para a terra natal dele, cumprindo o desejo do coração daquele homem. Meninas, olha o poder que tem o seu Pai Celestial. Olha o poder que o seu Pai Celestial tem. Seja específica nas suas orações. Senhor, eu preciso de um computador, Senhor. Eu preciso porque eu faço isso e o meu já está ruim. Aí você fica lá juntando dinheirinho todo mês, não consegue porque você quer na sua força, sendo que você tem um Pai Celestial que pode preparar tudo para você.
Você fica dizendo, eu preciso tanto de tal coisa, eu vou juntar dinheiro, porque eu não posso incomodar Deus com essas coisas, porque é uma coisa pequena. Oh, querida, Deus quer suprir as nossas necessidades, sejam coisas grandes ou sejam coisas pequenas. Nada vai nos faltar, nem coisa grande, nem coisa pequena. Mas nós precisamos sair deste lugar, daquela que sabe controlar as coisas, que tem o controle das coisas, e conversar com o nosso Pai Celestial. Ela está dizendo aqui, olha, me dá um presente. Me dá um presente. Sabe? Não é uma coisa assim que... O que é presente? Quando a gente fala assim, me dá um presente, é um agrado, é uma coisa que te surpreenda. E o Senhor quer nos surpreender em amor, mas nós precisamos sair deste lugar, nós precisamos deixar o Senhor nos surpreender em amor, meninas. Faça como Axa. Axa decidiu, falou assim, eu não vou mais caminhar por baixo, eu não vou mais viver nessa situação, eu vou fazer o meu próprio caminho, eu sei quem é que pode me transformar a minha vida, mudar o meu caminho, quem pode é o meu Pai, eu vou falar com o meu Pai, eu sei que Ele pode mudar tudo isso, pode mudar a história da minha vida, e eu vou deixar de andar por baixo, eu vou ser frutífera, eu vou ser próspera. Pede esse presente para o seu pai, meninas. Aleluia. Precisava de um computador e ele me preparou um melhor do que eu imaginava e por um ótimo preço, porque esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai Celestial que supre todas as nossas necessidades. Tudo que eu desejo, meninas, eu falo, Senhor, eu queria assim. Meu sonho era assim. Quando foi pra gente vir para essa casa aqui, eu falei, Senhor, tem misericórdia, estou vendo casas, Pai, que não me agradam. E o Senhor não vai me tirar da minha casa para vir para um outro lugar, sendo que eu estou fazendo a Tua obra. Eu estou saindo para ficar mais perto da Tua obra, junto com meu esposo e com a minha família, para o Senhor me colocar num lugar inferior ao que eu tinha lá. Naquele dia o Senhor falou assim para mim, você não vai mais procurar a casa. Você vai aquietar. Porque da mesma forma que eu te trouxe a primeira casa, que eu te trouxe a segunda, vou te trazer a terceira. E aí o Senhor nos colocou neste lugar. Sabe o que Ele fez? Ele nos surpreendeu com este presente. O Senhor quer te surpreender com os presentes. Mas você precisa mostrar para Ele, falar para Ele o que é que deseja seu coração. Ele já sabe. Mas fala com Ele quer ter relacionamento. Caleb não sabia que aquela terra que Axa tinha herdado não era seca. Caleb conhecia a terra. Caleb tinha ido lá para ver. Caleb sabia como que era aquela terra. Mas ele deu para Axa. E a Axa falou assim, ela não pensou assim, não, meu pai sabe tudo que eu preciso, eu vou ficar aqui caladinha na minha. Ele sabe a minha necessidade, eu vou ficar aqui caladinha na minha. Não, ela falou, não, eu vou me levantar, eu vou me movimentar. E ela foi falar com o pai dela. Você conhece o seu pai? Você conhece o seu pai. Se você conhece o seu pai, então se movimenta e vai falar com ele. Ele está pronto para te dar presentes e te surpreender. Então vá falar com o seu Pai Celestial. Apresente a Ele as suas razões e nada vai te faltar. Nem coisa grande, nem coisa pequena, nem coisas espirituais, nem coisas materiais. Porque o Senhor é aquele que cuida de nós com um amor inexplicável. Amém, meninas? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nesta tarde, eu espero que Ele tenha falado com você, tanto quanto falou comigo. Amém? Deus abençoe sua vida de forma poderosa e extraordinária. Que você tenha um final de semana cheio da presença de Deus. Amém, meninas? Obrigada por estarem aqui, mesmo sendo um feriado, né? E vocês estão aqui, obrigada, Lu, Deus abençoe sua vida. Lu, que bom que você está aqui. Lu Vargas, seja bem-vinda, minha gata. Deus abençoe você, sua família. Dá um beijão no Ber por nós, tá bom? A gente está com muita saudade, ama muito você. Você é preciosa, viu? Deus abençoe você. Amém, amiga. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor sabe as formas de alcançar o nosso coração, né, amiga? Oh, amiga, obrigada. Nós somos preciosas para o nosso Deus. A Bíblia fala que o nosso valor excede ao de rubis, né?
Déia, eu tô melhor sim, graças a Deus, mas amanhã eu vou passar no médico, tá bom? Amém. Diana, depois você pega do começo, tá bom? O Senhor falou conosco hoje poderosamente. Amém, Lu, mando sim. Graças a Deus, Bárbara. Então recebe e guarda essa verdade no seu coração, tá bom? Sim, amiga, ele sabe. Só ele sabe o nosso coração, né? Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, minha maravilhosa. Que o seu final de semana seja cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Amanhã, meninas, nós nos encontramos aqui novamente às 7h35. Nós estaremos aqui para dar continuidade da nossa leitura e receber aquilo que o Senhor tem para entregar para o nosso coração, tá bom? Deus abençoe vocês, um restinho de tarde abençoado, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo. Eu vou assistir tudinho depois, cheguei no final. Amém, amiga, você trabalhou hoje? Depois você assiste, é que na parte da manhã, eu até esqueci de falar pra vocês, meninas. Eu não lembro se eu comentei no começo da live. Eu não me senti bem essa noite, a minha glicemia aumentou, meu corpo ficou todo dolorido. Eu tô com aquele negócio, sabe, da dor nas articulações. Então, uma hora dói meu ombro, outra hora dói meu cotovelo, outra hora dói meu pulso. Então, eu tô assim, sabe, nessa parte das articulações que doem, que é uma sequela, né, do Covid, mas eu creio no meu Deus que me formou perfeita e é poderoso para restaurar todas as coisas, né? Tem um tempo e eu espero no tempo do Senhor, né? Já fiz a minha oração e creio que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Amém? Amém, Déia. Deus abençoe vocês também, muito abundantemente. Minha amiga Aline está participando também. Depois mando um beijo para ela. Aline, seja bem-vinda. Que honra ter você aqui, que bênção. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você saia aqui dessa live carregando a sua porção em nome de Jesus, viu? Todos os dias às 7h35 nós fazemos a leitura e vai ser um prazer ter você conosco, né? E a minha gata, Deus te abençoe, receba a sua porção hoje. Leila, receba a sua porção em nome de Jesus, amém? Gil, Deus te abençoe, minha maravilhosa, um beijo em todos por aí, viu? Receba a sua porção nessa tarde, guarde no seu coração em nome de Jesus. Há muito ainda o que se fazer, meninas, e há um Deus poderoso para nos surpreender, amém? Deus abençoe, até amanhã, um beijo e fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meninas. Até amanhã, hein?